O paciente voltou com dor num caso que você tratou, e aí você pega as suas anotações e lê o seguinte: nesse caso você não conseguiu patência dos canais. E aí? Será que isso foi o motivo desse paciente estar com agora um insucesso? Para você não ter que ficar com essa dúvida, né, cara de tacho, às vezes, da frente do paciente, sem ter certeza ou assertividade mínima a respeito do tratamento que você mesmo realizou, eu recomendo que você busque sempre a patência. Não é porque você vai, eu tenho que ultrapassar aquele forame, caramba, né? Mas que diacho que é isso? Pensa o seguinte: a bactéria não sabe que chegou no forame. E aquela infecção intrarradicular, aquele biofilme intrarradicular, ele vai envolver saída de forame e tudo mais. Né? E outra coisa, se você trabalha com uma endodontia de precisão, usa odontometria eletrônica, você pode ter muito mais confiança no seu localizador apical. Em que momento? Depois que ele ultrapassa o forame. Então você fala: poxa, eu estou usando, fazendo odontometria eletrônica, mas não faço patência. Pode ser que você esteja deixando precisão na mesa. Vou te passar então na sequência para você poder chegar cada vez mais treinado e conseguir patência. Desejo a você em todos os seus casos, apesar de a gente ter uma porcentagem ínfima dos casos, mínima mesmo, assim, uma coisa que dá para você contar ali na mão, não dá para usar de muleta, não. Falar: Fernando, quase não consigo fazer patência. Não, você consegue. Vai ser uma coisa muito rara na sua clínica você não conseguir, certo? A partir de hoje é isso que tem que estar na sua cabeça. Vou te passar 5 dicas clínicas de como você consegue patência em canais difíceis. Primeiro, antes de começar nessas 5 dicas, se certifica do seguinte: que essas manobras que eu vou te falar aqui, elas são para aquele momento em que você está em vias de conseguir a patência. Como que você sabe que você está em vias de conseguir a patência? Pelo seu comprimento aparente do dente. Espero nessa hora que você tenha já feito uma radiografia pré-apical bem angulada, e aí você tem um comprimento aparente realmente o mais fidedigno possível, né? Pelo menos do comprimento radiográfico do que seria aquele canal. Então, se certificou que é desse momento que eu estou falando, eu não estou falando de um canal que não desce, porque daí a manobra é totalmente outra, a estratégia é totalmente outra. Você pode buscar aqui como descer canais difíceis, como descer canais atrésicos, calcificados, você vai encontrar. Mas vamos supor que você já venceu isso e está lá realmente naqueles 1, 2 milímetros finais, onde você já está buscando ali aquele milímetro final, às vezes, e aquele dito daquele localizador não acende, né, dizendo que você ultrapassou o forame. Primeira coisa é você saber fazer qual tipo de movimento que você faz. Para você ter chegado até aquele momento com a lima, você tem usado outras tantas manobras, cateterismo, força de Roane e tudo mais, balanceadas, né? E pode ser que nesse momento ou a manobra que você vai usar, né, o movimento em si seja diferente. E a gente costuma falar, né, aquele movimento de dardo, como se você estivesse atirando um dardo, no sentido de pegar uma lima e nessa hora você vai usar limas de série especial 6, 8, 10, né, de diâmetros então mais reduzidos, e logicamente a gente vai falar melhor depois a respeito dessas limas, que isso também é uma das dicas, mas nessa hora o movimento ele tem que ser de atirar um dardo, significa você fazer pressão apical e rotação dessa lima sentido horário, tá? Vamos ser real, a gente não faz nessa hora um quarto de volta ou meia volta, a gente costuma até ultrapassar isso, né? Fazer realmente essa rotação sentido horário com pressão, com o intuito exatamente de que haja um imbricamento ali na dentina, então você sente que aquela lima espetou a dentina e que daí sim você esteja descendo, ok? Muito bem, então essa é a primeira dica. E a segunda dica que já vem aí de encontro com essa é o seguinte: nessa hora não importa a sua forma como você vai inserir a lima, mas a forma como você vai removê-la, senão ao invés da patência você vai ganhar uma fratura de instrumento. Por quê? Pensa só, você imbricou aquela lima ali, ó, rodou uma volta daquela lima ali, né? Torceu quase aquela lima naquele milímetro final. Se você fizer uma rotação sentido anti-horário, você tem uma chance muito boa daquela ponta daquela lima ficar lá, ok? Então, para você remover essa lima, você vai fazer o quê? Tração, né? Uma traçãozinha curta, lógico, conhecendo o seu instrumento que você está ali lançando mão, tendo confiança naquele instrumento, e aí a gente vai para a terceira dica. Você tenha, nessa hora, a gente está falando de patência em canal difícil, você tenha limas novas.
Ah, Fernanda, poxa vida, lima nova, caramba, vou gastar lima nova. Você prefere investir numa lima nova e pegar uma lima ali, vai, vamos lá, você está falando de uma lima aqui no primeiro momento, né? Você vai realmente investir nessa uma lima nova ou você prefere ficar usando um monte de lima deformada, correndo risco de fratura ali com as suas limas 6, 8, 10, C-Pilot, que você tá pegado, tá com dó de descartar, tá tudo deformado, você não vai conseguir nem descer, nem conseguir a patência e ter que, às vezes, marcar um paciente um outro dia. Ou abrir mão da patência. E aí, o que vai te custar mais? Uma liminha nova, um blister que seja de lima nova, ou você ter que agendar mais uma sessão, ou entregar um resultado em que você mesmo não necessariamente está confiante no final desse tratamento, certo? Então, quarto ponto é quais os tipos de lima que são mais adequados. Quando você acabou de falar C-Pilot, meu Deus do céu, uma bica. Qual que é a questão da C-Pilot? Não é que eu amo ou tenho qualquer participação de lucro por venda desse instrumento. Nada disso. Mas o que eu recomendo nesse caso é que sejam limas de confiança, a gente acabou de falar, nova, mas de confiança, e que você, nessa hora, não só pegue suas limas de confiança, mas que você tenha essas limas com boa resistência flexural. Então, uma maior resistência flexural. Isso significa você consegue imprimir tensão, não tensão, mas você consegue imprimir pressão. A gente está falando de colocar pressão apical, não foi a primeira dica que eu falei aqui no movimento do dardo? Como que você coloca pressão se aquela sua lima ela toca numa superfície e ela flamba? Você não está conseguindo transmitir essa pressão, ou seja, você não tem resistência flexural adequada para conseguir executar a manobra que você precisa nesse tipo de caso, certo? E a quinta dica, e essa eu vou falar para você uma dica de ouro, é assim, não seja obcecado com a patência. Pera lá, Fernanda, você acabou de falar que a patência é ultra importante e tudo mais, e agora você vai falar para não ser obcecado? O não ser obcecado é no seguinte sentido, pô, tentou a patência ali, tira um pouco a cabeça disso, fala assim, opa, pera lá, patência eu tentei aqui, segui as outras 4 dicas, não rolou, o que eu vou fazer? Deixa quieto um pouco lá, faz uma nova ampliação um pouquinho maior, logicamente, a gente considerando também uma ampliação que seja anatômica, né? Não estamos falando de exagero de desgaste de dentina, de canal, nada disso, né? Mas que exista uma ampliação um pouco maior de terço cervical e terço médio, até próximo ali de terço apical, até próximo da região, próximo, tá? Não exatamente a região porque você não quer um degrau, mas próximo da região que você tá ali com a sua lima, tentando a patência. Por quê? Porque você fazendo um pouco dessa ampliação, a próxima tentativa de patência sua, né, que daí com as suas limas 6, 8, 10, você vai conseguir fazer o quê? Pensa só, essas limas elas vão estar sem nenhuma pressão, né, no corpo delas e vão estar só com a ponta ali atuando, às vezes de uma forma, às vezes era tudo que faltava para você conseguir essa patência. E claro, se a gente está trabalhando também em terço apical, vale uma lembrança extra aqui, né, da gente poder fazer uma pré-curvatura desse instrumento adequado e saber que essa saída de forame, num caso difícil, normalmente ela tem algum grau de curvatura, certo? E aí angular essa curvatura aí para onde for, tanto a referência que você tenha radiográfica ou tomográfica ou pelo seu conhecimento mesmo de anatomia, tá certo? Então são essas 5 dicas clínicas que eu tenho muita segurança que podem aí te ajudar, tem me ajudado há tantos anos, ajudado milhares de alunos nesse caminho todo e desejo que de hoje em diante possa ajudar você também. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, desejo que você também possa se inscrever para ajudar a gente, saber que a gente depende, né, assim, de saber, poxa, tá valendo a pena para vocês eu estar aqui trazendo sempre conteúdo novo. Então, você se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando comentários aqui, eu tenho como ter um feedback nesse sentido para poder preparar materiais cada vez melhores, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.